Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá, estamos aqui para mais uma aula, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 8, da expiação, Salvador Jesus Cristo. Lembrando para que compartilhem, divulguem a Central das Escrituras, divulguem esse curso. Também nós já fizemos outros três cursos, um sobre o templo, sobre o Apocalipse, e outro sobre o plano perfeito, que estava baseado nesse livro que é de minha autoria, E esses cursos ainda estão lá na Central das Escrituras podem ser acessados. Ok? Então, vamos seguir o nosso curso com a aula de número 8, falando ainda da expiação, sempre lembrando que isso foi um pedido do presidente Nelson, que estudássemos a expiação do Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13. Como ele é muito grande, nós vamos dividir ele em duas partes. Então, hoje nós vamos ter a primeira parte da expiação infinita em profundidade. A gente já viu na abrangência, agora vamos ver na profundidade. Ele desceu abaixo de todas as coisas. Se a expiação cobre todas as criações de Deus e todas as suas formas de vida, como a gente já viu na aula passada, a pergunta seguinte é: será que a expiação cobre todos os nossos pecados e dores, ou há alguns que pecaram e sofreram além da graça redentora de Cristo? Essa é uma pergunta. Nós vamos tentar, através do que o Elder Callister escreveu, responder. O Salvador desceu abaixo de todos os pecados, todas as transgressões, todas as enfermidades e todas as tentações conhecidas pela humanidade. Ele conhecia a soma total da aflição humana, não apenas por tê-la testemunhado, mas por tê-la tomado sobre si, isto é, ter vivido. Em certa ocasião, o Senhor falou a Joseph Smith a respeito das provações pelas quais ele passava, dizendo, quando ele estava na cadeia de Liberty: e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus te cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Só reforçando, o Salvador desceu abaixo de todos os pecados, todas as transgressões, todas as enfermidades, todas as tentações conhecidas pela humanidade. Ele conhecia a soma total da aflição humana, não apenas por tê-la testemunhado, mas por tê-la tomado sobre si. Isto é, por ter experimentado literalmente. Quando o Salvador entrou na mortalidade, não foi uma experiência superficial, foi total imersão. Ele não apenas sentiu algumas dores e outras não. Sua vida não foi uma amostra aleatória, uma auditoria pontual, mas sim foi um confronto total e a incorporação de todas as experiências, aflições e provações humanas. De alguma forma, ele conseguiu absorver toda a infinidade de aflições, fraquezas e sofrimentos da humanidade, ao descer entre nós. Ele se expôs completamente. Não haveria poderes divinos exercidos que o protegeriam das dores da humanidade.
Cristo desceu para o aparente poço sem fundo da agonia humana. Ele tomou sobre si os pecados do mais miserável de todos os pecadores. Ele desceu abaixo das mais cruéis torturas inventadas pelos homens. Sua jornada para baixo abrangeu as transgressões daqueles que pecaram em ignorância, incorporou aquele quinhão de sofrimento não relacionado aos erros espirituais, mas não obstante extremamente dolorosos. A agonia da solidão, a dor da incapacidade, o sofrimento das enfermidades, as doenças. No transcorrer de sua divina jornada, ele foi submetido a todas as tentações infligidas à raça humana. Depois de nossas tentativas fúteis, de explicar a assombrosa profundidade dessa terrível jornada, voltamos novamente às simples, porém expressivas palavras das Escrituras. Ele desceu abaixo de todas as coisas. Não há como equivocar-se, não há como equivocar-nos, recuar ou nos desculpar. A expiação é infinita em sua profundidade. Se a totalidade do sofrimento e da ansiedade humana pudesse ser classificada, ela poderia ser dividida da seguinte maneira. Primeiro, sofrimento causado pelo pecado. Segundo, sofrimento decorrente de transgressões inocentes da lei. Terceiro, sofrimento relacionado a enfermidades, fraquezas, incapacidade ou provações que nada tem a ver com pecados ou transgressões. Quarto, sofrimento ocasional, em nosso confronto com as tentações do mundo. E quinto, sofrimento ou ansiedade exigidos pelo exercício da fé. As Escrituras estão repletas de evidências de que o Salvador não se intentou de quaisquer desses sofrimentos, isentou de qualquer desses sofrimentos, mas sim encarou cada um deles. Então, o primeiro ali que nós falamos, sofrimento causado pelo pecado. Pedro explicou que o Salvador padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que somos nós, para levar-nos a Deus. Esse sofrimento não se limitou a uns poucos pecadores rebeldes. O próprio Salvador declarou que sofreu essas coisas por todos, mesmo por aqueles que não se arrependerem. João Batista, ao anunciar o Salvador, apresentou-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Salvador visitou os nefitas, ele falou da taça amarga que bebeu ao tomar sobre si os pecados do mundo. Não havia como beber apenas parte da taça dos pecados. Não havia discriminação seletiva ao absorver certos pecados e não outros. Ele tomaria sobre si, como disseram as Escrituras, os pecados de todo o mundo. Nada seria deixado de lado. Essa foi a doutrina ensinada por revelação por Joseph Smith de que Jesus foi crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade. O sofrimento do Salvador incluiria aqueles que eram os mais vis pecadores, aquele que era conhecido como um homem muito iníquo, idólatra, aquele que era blasfemo e perseguidor, aqueles que se haviam extraviado e praticavam toda sorte de iniquidades, os que foram resgatados do seu estado terrível, pecador e corrompido, aqueles que estavam no mais tenebroso abismo, aqueles que reconheciam ser os mais perdidos de todos os homens, incluía o sofrimento daqueles que decidem não se arrepender. Em outras palavras, o Salvador sofreu não apenas pelos que ele sabia que se arrependeriam, mas até por aqueles que decidiriam jamais aceitar a oferta de seu sacrifício. Brigham Young deixou isso claro. Ele, o Salvador, pagou a dívida completa, quer recebamos a dádiva ou não. Ela foi paga. Ele seria contado, como disse Isaías, com os transgressores.
Haverá limite para os poderes aparentemente infinitos da expiação? Há alguma profundeza na qual nem o Salvador mergulhou? As Escrituras dão a resposta. O Salvador desceu abaixo de todas as coisas. De fato, ele sofreu a dor de todos os homens para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Em outras palavras, só reforçando o que nós já dissemos, o Salvador sofreu não apenas pelos que ele sabia que se arrependeriam, mas até por aqueles que decidiriam jamais aceitar a oferta do seu sacrifício. Mas e quanto ao pecado imperdoável? Alguém pode perguntar. O profeta Joseph falou da situação terrível daqueles que cometeram esse pecado. Depois que um homem pecou contra o Espírito Santo, não há arrependimento para ele. Ele tem que negar Jesus Cristo quando os céus foram abertos para ele e negar o plano de salvação com seus olhos abertos para a veracidade dele. Em essência, essas pessoas de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deixa eu fazer só uma observação aqui, que muitas pessoas pensam que, não sei se vai funcionar aqui, olhos abertos para a veracidade dele. O presidente Kimball lhe disse que não é um pecado que qualquer pessoa pode cometer. A pessoa tem que ter tido os céus abertos, ter tido conhecimento pessoal das coisas de Deus. E depois negar tudo isso. Então, são poucas as pessoas que atingem esse nível e que podem cometer esse pecado imperdoável. Precisa muito conhecimento, um status muito grande e depois cair disso. Ok? Então, só para reforçar esse aspecto. E aí ele continua. Para essas pessoas conhecidas como filho de perdição, há uma ressurreição e um retorno à presença de Deus para serem julgadas. Mas não há escapatória da segunda morte espiritual. Isso não acontece porque a expiação careça em qualquer grau de natureza infinita, mas porque essas almas rejeitaram o dom do arrependimento que lhes foi oferecido. Interessante. A expiação poderia os ter resgatado, mas eles rejeitaram o que foi oferecido. Isso faz lembrar de um amigo de Galileu, né, aquele antigo cientista, né, que se recusou a olhar pelo seu telescópio, porque realmente não queria ver o que havia tão firmemente negado. Da mesma forma, esses filhos de perdição rejeitaram o instrumento, ou seja, a expiação, que proporciona o poder purificador para redimir sua vida. As Escrituras falam do triste estado daqueles que não se arrependerem. Pois de que vale um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Pecado imperdoável é uma rejeição consciente, calculada e irreversível do Salvador e seu sacrifício expiatório. Alegar, então, que a expiação não é infinita seria como dizer que o filho que rejeitou o legado do pai teve sua herança roubada. Basta dizer que a rejeição de uma dádiva não refuta sua existência. Os filhos de perdição decidiram deserdar-se espiritualmente, tornando-se órfãos espirituais. Interessante, né? Deserdar-se espiritualmente, tornando-se órfãos espirituais. O Senhor falou à alma sobre aqueles que não quiseram ser redimidos. Como alguém poderia alegar que a expiação não é infinita, quando o único motivo para ela não ser aplicada nesta vida é a rejeição da dádiva? Sob essas circunstâncias, não podemos reivindicar misericórdia. Foi exatamente a esse respeito que Mormon advertiu. O que fizer isso se tornará como filho de perdição, para o qual não houve misericórdia, segundo a palavra de Cristo.
reforçando o que a gente acabou de falar. Como alguém poderia alegar que a expiação não é infinita, quando o único motivo para ela não ser aplicada nesta vida é a rejeição da dádiva? Então eles rejeitam completamente Deus e Jesus Cristo. As Escrituras declaram, que o Salvador salva todas as obras de suas mãos, exceto os filhos de perdição, que negam o Filho depois que o Pai o revelou. Lembra, tem que ter os céus abertos, muito conhecimento. Portanto, ele salva todos, exceto esses. Em outras palavras, o Salvador salva todos das trevas exteriores, exceto os filhos de perdição, porque amam as trevas mais do que a luz. Há um único motivo apenas pelo qual ele não pode salvá-los, porque eles decidiram rejeitar a ele e a seus poderes de salvação. Tragicamente, tal como Caim, eles amaram Satanás mais do que a Deus. Tornam-se sujeitos à condenação mencionada pelo presidente Joseph F. Smith. Se o homem rejeita Cristo, o Filho de Deus, como Rei de Israel, deixem que o faça e que vá para o inferno tão rapidamente quanto desejar. Ele não pode, reforçando, porém, exaltar-nos a menos que nos arrependamos. Se uma pessoa não alcançar a exaltação, acho que passou um aqui. Ele não pode, porém, exaltar-nos a menos que nos arrependamos. Se uma pessoa não alcançar a exaltação, o problema não é a natureza infinita da expiação, mas sim o espírito impenitente da própria pessoa. Assim como a verdadeira onipotência é a capacidade de fazer qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer lugar, dentro dos limites da inexorável lei da justiça. Lembra, a lei tem certos limites. Da mesma forma, a natureza infinita da expiação redime todas as pessoas de todos os pecados, em todas as épocas, por todo o universo, desde que isso seja possível dentro das leis da justiça. Em algum ponto, as leis da justiça exigem um esforço de nossa parte, um abrandamento do coração e um refinamento de nossa alma antes que a exaltação possa ser alcançada. A alma ensinou esse princípio, quando disse: a misericórdia advém em virtude da expiação, e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim, ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Reconhecendo a abundante misericórdia do Salvador, Truman Madison proferiu essas palavras consoladoras. Houve homens que se ergueram em púlpitos e em outros lugares, grandes homens, e testificaram que seus joelhos jamais dobraram, que tal como um disse a respeito do outro, ele nada tinha a esconder. Tivemos homens monumentais que não necessitavam de redenção tanto quanto necessitavam de poder, e que nunca caíram muito longe da luz da comunhão que mencionei. Não posso prestar esse tipo de testemunho. Aqui ficou, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, mas não vai dar. Ele diz: presto testemunho de que quando houver uma centelha de vontade de arrepender-se, de estender a mão, ele estará ao seu lado. O Salvador sempre estará ao nosso lado. A expiação do Salvador cobre todo o pecado conhecido pelo homem, do qual é possível se arrepender. Isto é ao mesmo tempo lógico e consolador. Sem dúvida, no conselho pré-mortal, o Senhor deve ter conhecido as profundezas nas quais a humanidade afundaria. Ele não era iniciante na criação. Já fizera isso muitas e muitas vezes. Tinha observado os nossos espíritos ao longo de muitas eras. Entendia como funcionava por dentro o coração de cada homem. Como ele disse ao profeta Samuel: o Senhor não vê o que vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ele testemunhara a trágica guerra no céu e vira 1/3 de seus irmãos e irmãs em espírito voltar-se contra ele para escolher o mais notório e infiel de todos os tempos. Sem dúvida, ele compreendia que haveria Sodomas e Gomorras e os mais hediondos crimes. E sem dúvida, ele levou isso em consideração quando trabalhou com o Pai na elaboração de uma redenção que abrangeria tudo isso. O profeta Joseph Smith confirma a onisciente visão e a redenção universal do Salvador, do Senhor. O grande Jeová, diz ele, contemplou todos os acontecimentos relacionados à terra no que concerne ao plano de salvação. Ele sabia da queda de Adão, das perversidades dos antediluvianos, da grande maldade em que viveria a família humana, suas fraquezas e força, seu poder e glória, apostasias, crimes, sua retitude e iniquidade. Ele entendia a queda do homem e o seu resgate, conhecia o plano de salvação e o manifestou. Estava inteirado sobre as nações e seu destino. Ordenou todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Entende as condições dos vivos assim como dos mortos, e providenciou todo o necessário para que sejam redimidos. O rei Benjamim não estava desinformado a respeito desses abrangentes planos de pré-mortais, pois ensinou que a expiação foi preparada desde a fundação do mundo para toda a humanidade que existiu desde a queda de Adão, ou que existe ou que existirá. Já falamos que a queda não foi um acidente, ela já foi planejada, a expiação já tinha sido preparada desde sempre. Em resumo, a expiação do Salvador salva todos os homens da primeira morte espiritual, porque as leis da justiça não são violadas. E além disso, ele exalta todos os homens que se arrependerem, porque as leis da misericórdia assim o permitem. A expiação não pode, porém, exaltar qualquer pessoa que a tenha rejeitado ou fechado irreversivelmente as portas do arrependimento, porque as leis da justiça não são tão permissivas. Essa foi a mensagem de Amulek para Zezron. Não podeis ser salvos em vossos pecados. Abinadi sabia disso, porque ao falar daqueles que morreram em seus pecados, ele comentou: o Senhor a nenhum deles redimiu. Sim, nem pode o Senhor redimi-los, porque ele não pode contradizer-se, porque ele não pode negar à justiça os seus direitos. Por causa disso, ele foi queimado, pelo rei Noé e seus comparsas. Enquanto tivermos a mínima centelha de arrependimento dentro de nós, Cristo e sua expiação estão a postos, esperando ansiosamente serem reivindicados. A questão não é se o Salvador pagou o preço de todos os pecados. Ele o fez. Mas sim se estamos dispostos a tirar proveito do seu sacrifício, arrependendo-nos. Nós é que temos que reivindicar a expiação através do nosso arrependimento. Transgressão de leis. O Salvador não apenas sofreu por nossos pecados, conscientes e deliberados, mas também por nossas transgressões inocentes e por aqueles que morreram em ignorância, não lhes havendo sido declarada a salvação. Isso condiz com a lei mosaica. Moisés ensinou: se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, o sacerdote por eles fará a propiciação, e lhes será perdoado o pecado. O rei Benjamim também declarou a abrangência dos poderes purificadores da expiação, dizendo: pois eis também que o seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. Essa expiação, porém, não era isenta de custo. Mesmo que uma lei fosse inocentemente violada, mesmo assim, um preço precisava ser pago. Alguém pode beber veneno inocentemente, mas as consequências físicas serão iguais às de quem o beber por motivos suicidas. Quando uma lei é violada, deve haver um pagamento.
Esse pagamento envolve sofrimento. E seja pelo inocente ou pelo arrependido, esse sofrimento se centraliza no sacrifício expiatório do Salvador. Interessante, né? Mesmo os pecados em ignorância e em inocência precisam ser pagos pela expiação, para que a justiça possa ser feita. Jacó observou que onde nenhuma lei é dada, as misericórdias dos santos de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação. Depois acrescentou: a expiação satisfaz as exigências da justiça, de sua justiça, sobre todos a quem foi dada a lei. Não foi dada a lei. Vocês já tinham pensado que, mesmo esses, o Salvador precisou sofrer para pagar esses pecados? Sem dúvida, isso inclui as criancinhas e também os que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Mormon abordou esse mesmo tema, quando ele disse: todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem a lei, porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. O Salvador explicou por que as criancinhas são salvas. Ele disse: as criancinhas são sãs, portanto a maldição de Adão é delas removida por minha causa. O Salvador ensinou essa mesma lição aos seus discípulos, onde ele disse: esses pequeninos não necessitam de arrependimento, eu os salvarei. Embora o rei Benjamim compreendesse claramente que as criancinhas e os pecadores inocentes são protegidos pela expiação, ele também sabia que tempo viria em que o conhecimento de um Salvador se espalhará por toda a nação, tribo, língua e povo. E ninguém será declarado inocente diante de Deus, salvo as criancinhas, a não ser por meio de arrependimento e fé no Senhor, Deus onipotente. Isaías também viu o dia em que toda a carne saberá que eu sou o Senhor e o teu Redentor. Tão completo será esse influxo de conhecimento que Abacuque, profetizou, falando do milênio, Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esses profetas predisseram a época em que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Nesse dia, ninguém se enquadrará no perfil de pecador ignorante, porque a mensagem do evangelho estará no mundo inteiro. Sem dúvida, essa condição não existirá até a era milenar. A expiação não apenas desce abaixo dos atos do pecador intencional que se arrepende, mas também abaixo das leis violadas por aquelas criancinhas que são incapazes de cometer pecado, e também daquelas almas mais maduras que ainda não ouviram a verdade e que, portanto, pecaram em ignorância. Então aqui, essa é a nossa primeira parte da profundidade da expiação. Até onde ela atinge. Ainda tem mais, nós vamos ver na próxima aula, na parte 2. Aqui estão as escrituras que foram usadas. Deixa eu tirar aqui para aparecer aqui melhor as escrituras. E aqui estão as referências que foram usadas. Aqueles que quiserem podem tirar um print ali das referências que foram usadas. E aqui encerramos a nossa aula de hoje, já falamos da abrangência, agora falamos da profundidade, de quanto ela abrange, agora falamos de quanto ela, até onde ela vai, na sua profundidade, e ainda vamos continuar na próxima aula falando desse mesmo assunto. Então, ficamos por aqui hoje, deixando essa aula com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.